Olá a todos, eu me chamo Marcos, sou estudante do curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, campus de Santo Antônio da Patrulha. Venho aqui apresentar uma análise crítica de uma aplicação de pesquisa operacional como requisito para aprovação na disciplina de Pesquisa Operacional Aplicada à Agroindústria, ministrada pelo professor e doutor Cassiano Ranzan. O artigo escolhido para esta análise é intitulado como Programação Linear Aplicada na Maximização de Lucro no Cultivo de Uvas, de autoria de profissionais da Universidade de Caxias do Sul, UFCS. A fundamentação na aplicação do estudo vem de encontro com análises históricas, estatísticas e econômicas referentes à agricultura e pecuária no país. O PIB do agronegócio brasileiro cresceu 2,4% no acumulado de janeiro e fevereiro de 2020 em relação ao ano passado, segundo dados dispostos pela Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. Assim, o número de estabelecimentos agropecuários, segundo o IBGE, apresenta um crescimento contínuo nas últimas décadas. Dessa forma, a busca pelo desenvolvimento econômico e social no setor vem sendo discutida e aplicada nos últimos anos, através da adoção de tecnologias inovadoras que buscam a maior preservação dos recursos naturais, por exemplo. Pois, como futuros engenheiros agroindustriais, sabemos que para ser eficiente, a eficiência está relacionada com produzir mais com menos, seja menos água, área, mão de obra, insumos, enfim, capaz de produzir um alimento de qualidade e em quantidade. Isso é um grande desafio. Assim, técnicas matemáticas têm sido cada vez mais utilizadas, sendo a programação linear uma ferramenta utilizada capaz de resolver problemas complexos, focando na maximização ou minimização de resultados. E para este estudo em questão, o objetivo refere-se à maximização do lucro no cultivo de uvas. O objetivo deste artigo compreende a aplicação de conceitos e ferramentas de programação linear para verificar qual a variedade de uva é mais indicada na realização de um novo plantio, visando a maximização dos lucros de uma propriedade do município de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. O método Simplex contempla uma função objetivo de maximização ou minimização, com possibilidade de considerar diversas restrições em forma de equação ou inequações lineares. A solução do modelo, ou melhor dizendo, dessas questões matemáticas, tem o intuito de encontrar um ponto ótimo, seja maximizando os lucros ou minimizando custos, por exemplo. Este método é utilizado no desenvolvimento de vários recursos computacionais e está também presente no Solver, um recurso das planilhas de Excel. É bastante utilizado devido à sua popularidade do desenvolvedor, sendo essa também uma ferramenta utilizada no desenvolvimento do artigo. Dessa forma, aqui se encontra na primeira equação a função objetivo, onde max, min de f de x é a função matemática a ser maximizada ou minimizada, e aqui essa parte de sujeito a refere-se então às restrições do problema, ou seja, restrições da função objetivo, onde x1, x2 e xn são as variáveis do modelo. C1, C2 e Cn são os coeficientes das variações da função objetivo. E aqui A11, A12, A1n e por sequência são os coeficientes das variáveis de restrição dos limites a serem considerados. Dessa forma, a metodologia compreende segundo esse fluxograma: coleta de dados, criação do modelo matemático, resolver o modelo matemático utilizando o software, ou seja, o recurso, o solver, e avaliar o resultado obtido.
A coleta de dados considerou uma propriedade de 8 hectares de área agricultável e mais 1 hectare pronto para o novo plantio. Foram levantados os dados relacionados ao plantio, colheita, poda, custos, lucro, entre outros, com a finalidade de elaborar as variáveis de restrição, as restrições do modelo, melhor dizendo. Como pode ser visto na tabela, estes foram os dados na propriedade rural, onde a primeira coluna estão relacionados às 4 variedades cultivadas na propriedade, sendo a uva Bordeaux, a uva Niágara branca, a uva Isabel e a uva Calder 13. Seguido então da quantidade de área em hectares plantadas para cada variedade, atualmente na propriedade, e aqui nessa terceira coluna estão expostos os valores reais em quilo por hectare. Nessa próxima coluna é apresentado a média de produção em quilos por hectare. Aqui, nesta coluna, estão dispostos os custos por hectare produzido. Dentre estes custos foram somados valores na utilização de maquinários, mão de obra, insumos agrícolas na produção. E por fim, nesta última coluna aqui, é apresentado o lucro líquido por hectare para cada variedade. Para a elaboração das restrições, foi realizada uma análise técnica de um vitivinicultor, onde foi orientado que a variedade de uva Bordeaux fosse cultivada mais do que 3 hectares, visto a alta procura no mercado. A mesma abordagem foi considerada para a uva Isabel, aqui, para a uva Isabel, que deveria contar com um mínimo de 2 hectares, e para a uva Niágara branca, no mínimo 1,5 hectares devido à média procura, e por fim para a uva Calder 13, no mínimo meio hectare, por se tratar de uma uva de baixa demanda e por amadurecer muito tardiamente. Assim, temos que a função objetivo, maximizar o lucro, refere-se, de acordo com os dados da tabela que eu apresentei, 11.700 referente à área da uva Bordeaux, 11.550 referente à área da uva Niágara branca, 12.840 referente à área da uva Isabel e 10.212 referente à área da uva Calder 13. Sujeito a algumas restrições de terra, restrições financeiras, restrições de tempo de colheita e restrição tempo de poda. A área agricultável na produção é referente a 9 hectares, que, seguindo as orientações dadas pelo viticultor, seguem que, como eu disse anteriormente, para a uva Isabel, deve contar com maior ou igual a 3 hectares, a Niágara branca maior ou igual a 1,5 hectares, a uva Isabel maior ou igual a 2 hectares, e para a uva Calder 13, maior ou igual a meio hectare. Bom, as restrições financeiras apresentam um somatório dos custos para a produção por hectare. Então, como pode ser visto aqui, o custo total da produção não deve exceder R$250 mil, de acordo com o proprietário rural. E aqui segue a restrição financeira para cada uma das variáveis, ou seja, para cada área de determinada variedade de uva. A restrição tempo de colheita. Essas restrições regem sobre a quantidade máxima de dias de colheita por hectare que podem ocorrer, pois o tempo de maturação da uva deve ser avaliado no momento da colheita e a mesma não pode ultrapassar 20 dias. Por isso aqui deve ser menor ou igual a 20. Sendo assim, o limite de dias para a colheita de 1 hectare de uva Bordeaux é 2 dias, para a uva Niágara branca 3 dias,
para 1 hectare da uva Isabel é 2 dias, para 1 hectare da uva Coder 13 é 2,5 dias. Aqui, a restrição tempo de poda, de forma análoga, ocorre para o tempo de poda, pois devido ao início da brotação, a poda não pode aqui, exceder 28 dias, sendo assim o limite de dias para cada uma das cultivares aqui está disposto com os coeficientes. 3,2 dias para 1 hectare da área da uva Bordeaux, 2,8 dias para a uva Niágara branca, 3 para a uva Isabel e 2,5 dias para 1 hectare da uva Coder 13. De acordo com os resultados, pode ver que houve uma alteração na quantidade de área para as 3 primeiras variedades, a uva Bordeaux, a Niágara branca e a uva Isabel, mantendo-se a mesma para a uva Coder 13. Conforme a otimização, o maior salto foi da uva Isabel aqui, né? Que passou de um lucro de R$ 6.420 para R$ 49.612. O agricultor poderá, então, ter um aumento de R$ 14.092 em seu lucro, algo em torno de 13% com essa otimização, utilizando, né, a programação linear. Dessa forma, o estudo de modelagem matemática e engenharia, relativamente simples, permitiu definir qual a combinação do plantio de uva garante maior lucro, contribuindo assim para a tomada de decisão, esta de forma mais assertiva. Tal relevância pode ser explanada para outras áreas da agricultura, agroindústria familiar ou produção industrial, passando a ter maior segurança do que trabalhar de forma intuitiva e sobre a experiência de profissionais do ramo. Deixo aqui então meu muito obrigado. Era isso.